Olá, boa noite. Boa noite, Marcelo. Bem-vindo. Você está me ouvindo bem? Tô sim, você. Estou te ouvindo bem também. Deixa eu só ajustar aqui Tá, fica à vontade. a câmera. Eu estou aqui no meu quarto, que é o único lugar de mais sossego que eu tenho aqui. Você consegue me ver? Tem um troço aqui que está. Tô te vendo bem. Ah, então tá ótimo, então sim. Tudo bem, Ellen? Boa noite. Boa noite, tudo. Vou ver se eu consigo convidar mais pessoas para entrar aqui na nossa live. Quando as pessoas vão Como que chegando, faz você esse vai se processo? Porque apresentando. eu não sei. Tá bom. Meu nome é Marcelo Mendes. Eu acho que eu não tenho muito o que falar, né? Seria só o suficiente a falar que eu sou filho da Zilda e do Marcos. Mas eu sou terapeuta sistêmico, sou consolador familiar. E hoje eu estou aqui junto com você para falar de algo que tem transformado a minha vida, algo esse que eu tenho praticado no meu dia a dia e eu tenho dividido esse conhecimento também atendendo pessoas e vendo na vida dessas pessoas essa ressignificação, essa transformação da própria vida. E é muito bom estar aqui hoje, essa noite aqui com você, compartilhando desse conhecimento. E eu estava pensando e até falando hoje de dia, né, com você, que às vezes as pessoas elas abrem a internet para falar tanta besteira, tanta coisa, e hoje estamos aqui para falar de algo que é bom, né? E é isso, de um primeiro momento, assim. Ainda estou convidando aqui as pessoas para entrar na live. Eu não consigo, acho que eu não conseguiria fazer isso. Aperta esse botão aqui de compartilhar, o que que seria isso? Deixa eu ver aqui. É de compartilhar, Eu se que eu não estou me no engano. celular. E você vai apertando para todo mundo ou não? É, eu fui para vários. Mas com as próprias pessoas, elas conseguem ver que a gente está ao vivo? Sim, mas vamos lá. Então Ah, vamos então começar a perfeito. falar um pouco de constelação familiar. Então se Bom, apresenta agora você. eu sou Ellen Rocha de Oliveira, sou de Manaus, Amazonas, consteladora familiar. Conheci a constelação familiar durante a pandemia, fazendo tratamento, né, em grupo. E fiquei em tratamento mais ou menos por um ano e resolvi fazer a formação, porque eu comecei a notar melhores, né, na minha vida, fui ressignificando várias coisas e mudou muito meu relacionamento com os meus pais, um novo olhar para minha mãe, um novo olhar para o meu pai. E é bem importante a gente focar também que o olhar para a mãe, né, que está chegando o Dia das Mães, então acho interessante essa live hoje. E a gente veio aqui para falar um pouco sobre constelação familiar, né, o que é, como foi iniciado. E o Marcelo é terapeuta sistêmico, ele atende online e presencial. Então, para quem quiser saber valores, é em São Paulo, né, Marcelo, que você atende? Eu atendo aqui em São Paulo, mas eu atendo somente online, né? Eu não tenho, No por momento, enquanto, um né? espaço físico que, que eu atenda presencialmente, assim. Mas eu faço atendimentos online. É a Então, para quem mesma quiser coisa, é bem informação, tranquilo. tanto o Marcelo quanto eu, a gente atende com um valor bem social, um valor bem acessível do mercado, né, que é uma constelação familiar, né? Então, para vocês que estão com emaranhamento, dificuldade financeira, dificuldade na família, a gente pode falar também um pouquinho do que pode ser constelado, né? Qualquer coisa, qualquer situação que está te incomodando no momento pode ser constelado. Perfeito. Então vamos começar falando sobre o Bert Hellinger.
Bert Hellinger, psicoterapeuta alemão, padre, filósofo, pedagogo, psicanalista. Foi ele que acabou sistematizando todo esse movimento, esse processo, essa técnica que nós aqui no Brasil chamamos de constelação familiar. Que a tradução para o alemão, para o inglês foi errado, né? Que daí que ficou Family Constellation, e aqui no Brasil, né, acabou virando essa febre sobre constelação familiar, mas a tradução ela é errada, porque em alemão significa posicionamento ou colocação familiar. Para que o amor dê certo, Bert Hellinger. É um Eu só dos mostrando livros quem é o dele, Bert Bert. Hellinger. É, Para quem não sabe, esse é o é Bert esse daqui. Hellinger, falecido em 2019, morreu aos 92 anos, e, e ele foi um grande marco, né, quando ele trouxe esse conhecimento sobre as constelações familiares. Então, ele aprendeu com muita profundidade várias técnicas, como gestalt terapia, psicanálise, PNL, hipnose, terapia primal, estruturas familiares com a Virginia Satir. E, e hoje nós temos esse compilado que ele chamou de constelação familiar. E desde então, o Bert Hellinger ele escreveu mais de 94 livros, difundido no mundo inteiro, em várias línguas. E a gente fala que, assim como Freud é pai da psicanálise, há alguns terapeutas, assim como eu, falam que ele é o pai das constelações familiares. E é através dele que nós tivemos todo esse conhecimento, e é um trabalho que é muito lindo, né, sobre o Bert. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Ellen, para falar do Bert Hellinger? Primeiro, eu sou muito grata e honrada, né, pelo Bert Hellinger trazer esse conhecimento até nós, que através dele, né, se fundiu no mundo inteiro, através das suas experiências. Então, o livro dele conta, assim, experiências de constelações familiares, relatando cada constelação em observação do campo, né? Então, eu sou muito grata a ele e honro ele por ter deixado todo o conhecimento dele registrado. E, através dele, ele observou que existiam leis, chamada de lei sistêmica, né? Que a gente chama As Ordens do Amor, que também tem um livro dele. Então, ele fala que amor sem ordem, né, vira uma bagunça. Então, por amor, a gente faz tudo, até coisa errada. A gente inconscientemente, por amor, repete padrões negativos, a gente acaba olhando para a morte, por amor a gente adquire doença, e por amor a gente vai seguindo a vida de forma que não é saudável. Então, ele criou as ordens do amor. O que é a ordem do amor? São 3 leis sistêmicas que ele observou que existe, lei é lei, não pode ser mudado, assim como a lei da gravidade. A lei da gravidade existe. Mesmo se a pessoa não conhecer a lei da gravidade, se ela for pular de um prédio, ela cai. A mesma coisa as leis sistêmicas, é lei. Mesmo a pessoa não conhecendo, ela acaba se emaranhando se ela não seguir a lei. Então, o que a constelação familiar trabalha? Ela trabalha a harmonização e equilibra o sistema familiar através dessas ordens do amor, dessas leis sistêmicas, que é a lei da hierarquia. Todas as pessoas que vieram antes têm precedência do que vieram depois, porque às vezes tem filhos que estão no lugar de pai, de mãe, que não pode. Os pais sempre são os grandes, os filhos são os pequenos. E tem filho que se sente maior que o pai, que julga os pais, e assim por diante. E a ordem da hierarquia, né? Tem a ordem do pertencimento, todos fazem parte. Então, se algum membro familiar foi excluído, de alguma forma, ali no sistema, alguém vai repetir o padrão da pessoa que foi excluído para pertencer. Então, as pessoas que foram excluídas precisam ser vistas, incluídas no sistema, para resolver o emaranhado. Então, às vezes, a pessoa é excluída, ou ela se exclui por culpa, ou ela é excluída por fazer algo diferente do sistema,
ou caso de assassinatos, abortos, então até os abortos, sendo espontâneos ou não, é preciso ser incluído. Porque se você teve vários abortos espontâneos e tem um filho saudável que nasce, e você fala, esse é meu primeiro filho, você está colocando ele num lugar que não pertence a ele, fica pesado para ele, e ele começa a desenvolver sentimento de solidão, raiva da mãe, e vários outros emaranhados, porque é pesado ocupar um lugar que não é dele. Em relação da hierarquia, os irmãos, eles nenhum é maior do que o outro, eles são iguais perante si, mas cada um tem o seu lugar. Mas eles são todos pequenos diante dos pais, né? E os pais são pequenos diante dos avós e assim por diante. Então, todos que vieram antes têm precedência. Relação do irmão é de igualdade, igual de casal. O casal também nenhum pode ser maior do que o outro, porque se o marido vê a mulher menor do que ele está sendo o pai dela, e não pode. E se a mulher quer ser maior do que o marido, ela está sendo a mãe, não pode. Então, tem que ter uma ordem, né? É o mesmo tamanho, a mesma importância, é de igualdade. E relacionamento é a mesma coisa. Os que vieram antes também precisam ser honrados e agradecidos pelos aprendizados, precisa ser incluído no sistema amoroso, né? Para poder ter um relacionamento saudável, senão vai repetir também padrões. E a ordem do equilíbrio, do dar e receber. Então, você nunca pode se doar demais e receber menos, e não receber muito e doar pouco, né? Tem que ter um equilíbrio do dar e receber em toda a área da sua vida, seja ela profissional, emocional e familiar. Porque também é pesado você se doar, se doar, se doar e receber pouco. A pessoa que recebe, ela se sente em dívida, se sente tão pesado por não saber retribuir e acaba saindo do sistema. E a mesma coisa a pessoa que recebe pouco, ela se sente desvalorizada, não reconhecida e sai do sistema também. Por isso que há interrompimentos de casais, de família e assim por diante. A mesma coisa profissional também. Tem que ter a ordem da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio. Quer acrescentar mais alguma Perfeito. coisa? Você falou tudo, né? Perfeitamente. O que, talvez o que eu acrescentaria é o que são as constelações familiares, né? Então, as constelações familiares é um caminho filosófico de vida com efeitos terapêuticos. Constelação familiar não é terapia, apesar de todo o benefício de leveza, de tranquilidade, de ressignificação que a pessoa encontra quando ela faz ou um processo em grupo ou individual com bonequinhos, né? Porque hoje a constelação familiar ela tem várias formas de se trabalhar em grupo com pessoas, ou com bonequinhos, com âncoras, com papel, fluvial. Então, hoje em dia, esse trabalho é muito ramificado, porque existem várias formas. E então, toda pessoa que tem contato, e como bem a Ellen disse, toda pessoa que vem para um trabalho terapêutico através das constelações familiares, ela geralmente estão com uma dessas três leis sistêmicas, ou todas em desequilíbrios, em desordem. É como se você pegasse um carro e anda em uma avenida e que você começa a não respeitar os semáforos, por um exemplo. E esses semáforos, para nós, consteladores, seriam essas três leis sistêmicas. Quando eu não respeito isso, eu crio dificuldades para minha vida que nós chamamos de emaranhamentos, que são, na verdade, essas dificuldades que bem a Ellen explicou, né? Que nem falando sobre pertencimento, todos nós temos o direito de pertencer na sociedade, no âmbito familiar, profissional, em toda parte. Quando eu me excluo ou quando eu excluo alguém, eu crio dificuldades na minha vida. Quando eu excluo um membro familiar da minha família, esse sistema familiar, ele não julga o que é certo e o que é errado. Ele vai trazer outras pessoas representando essas mesmas dificuldades, essas mesmas características, para que o sistema olhe e acolha, que inclua e que traga de novo para o sistema. E é tudo isso que você colocou perfeitamente. É isso. Então, a constelação familiar, ela dá essa possibilidade de mostrar a causa raiz oculta de um tema que a gente quer olhar no trabalho de constelação familiar.
Então, ela mostra a causa a raiz. E partindo disso, nós temos como ressignificar, transformar e mudar a nossa vida. Até porque, como qualquer processo terapêutico, não é milagroso. Eu digo que a constelação familiar é um processo que não é para qualquer um, porque a primeira coisa que ela faz com a gente é ela nos traz uma tomada de consciência. E quando a gente tem contato com essa tomada de consciência, com essa clareza, a gente pode ressignificar a nossa vida ou continuar estagnado como a gente se encontra, porque isso também é escolha. Então, a constelação familiar, ela nos chama a gente para a nossa autorresponsabilidade, no, no que a gente tem vivenciado até aqui hoje. Seria mais ou menos isso, né, Ellen? O que você Eu acrescentaria? vejo a constelação familiar como uma terapia breve, né? Porque a pessoa chega com uma questão, algo que está incomodando, então não precisa ficar fixo só naquele tema, assim, com várias sessões, não. Em uma sessão, a pessoa acessa o que está ocasionando aquilo, e aí é um processo de autoconhecimento e expansão da consciência. Então, é uma forma amorosa, né? Quando a gente abre o campo do sistema familiar, não há julgamentos, é muito do sentir. É sair do racional, de achar aquilo, achar isso, não. É no sentir. Você vai sentir as sensações. Você vai sentir as sensações da sua mãe, do seu pai, e aí você vai perceber o que é o sentimento deles, e que eles são pessoas comuns, como você sim é comum, que eles não são perfeitos, assim como você também não é perfeito. Então você aprende a olhar ele com amor, sem julgar, e acolher todos aqueles sentimentos e aceitar exatamente como são. Aprender o seu lugar de filho, que é o que? Aceitar ele exatamente como são e agradecer pela vida, que esse foi o maior presente que não tem como retribuir a vida. Então, a vida chegou até vocês através deles. Vocês, né, cada um de nós somos 50% pai e 50% mãe. Então, quando você julga seu pai ou sua mãe, você está julgando a você mesmo. É por isso que você adoece, é por isso que você se sente mal. E é por isso que não é confortável. Quando a mãe fala mal do pai para o filho, ele está falando 50% mal do filho. E o filho se sente mal. Então, quando há uma separação de casal e há filhos no meio, é importante a mãe não julgar o pai na frente do filho e fazer o filho, sim, ser grato ao pai, honrar o pai exatamente como é, porque a relação dos dois não tem nada a ver com os filhos, né? E é importante os filhos olhar para isso, não tomar as dores do pai e da mãe, porque existe a criança interna, né? Que pode carregar traumas de infância por amor, né? Querer ser a salvadora. Salvadora como? Salvar o pai ou a mãe, né? De um relacionamento assim que não seja saudável. E tem a criança ferida, que guarda toda aquela dor para ela e fica com aquilo e cresce um adulto infantilizado, querendo que os pais fossem diferentes, não aceitando a sua história. E eu confesso que antes das constelações familiares eu era uma criança que ferida e salvadora. As duas, eram ambas. Eu julgava meus pais, o relacionamento deles, e eu aprendi na constelação familiar ao meu lugar de filha. E o meu lugar de filha é o quê? É aceitar exatamente como são, deixar as questões dele com eles e seguir apenas com o que é meu. E agora, assim, quando eu vejo que eles estão brigando, eu me controlo, saio de perto, porque não faz parte de mim, né? Que eu já tenho essa consciência que não é meu. E eu não posso me meter na questão deles. Eles são adultos e dão conta das questões dele, né? Então, não tem nada a ver comigo. Então, é deles. Eles podem resolver. Eles podem entrar em acordo, eles podem conversar, porque não são mais crianças, né? Então, se eu me coloco diante, no meio deles, para resolver a questão deles, é pesado, porque eu sou pequena. E não é meu papel estar ali, meu papel é de filha. E eu vou ser grande quando eu me tornar mãe. Aí, sim, eu vou poder ser grande diante dos meus filhos e fazer diferente do que eu acho que faltou para mim, né? Mas não querer mudar os meus pais, mas fazer de forma diferente, porque as gerações mudam, o tempo muda, as pessoas evoluem, né? As consciências. Então, a gente fazendo constelações familiares, a gente toma tomadas de consciências, a gente harmoniza o campo, mas não significa que a gente vai ficar livre de problemas. Porque assim, a gente resolve uma coisa, depois surge outra, porque é assim a vida, né? A gente aprende lições.
para o nosso desenvolvimento. E todos nós estamos em processos evolutivos, diferentes de cada um. Então, eu tenho o meu processo, meu irmão tem outro, meus irmãos têm outro, e assim vai. Meus pais têm outros processos evolutivos, e a gente tem que respeitar o processo deles, assim como a gente quer que ele nos respeite. Então, quando a gente coloca esse respeito, sem julgar, a gente é respeitado também. E se o Marcelo quiser acrescentar mais alguma coisa, pode falar, Marcelo. Perfeito. Porque quando a gente não olha para esses pais com gratidão, quando a gente. Que é a lei da ordem, né? Que é aquilo que você estava dizendo, né? Então, os que vieram antes precedem os que vêm depois. Então, nossos pais são grandes e a gente somos pequenos. Que é isso que você está dizendo, quando eu julgo, quando eu excluo os meus pais, que eu não aceito o meu pai como ele é, como a minha mãe, como ela é, eu deixo de me fortalecer na vida. Eu deixo de ter estabilidade, segurança. E essa criança ferida que você está dizendo, aquilo que eu julgo ou aquilo que eu não recebi o suficiente dos meus pais da maneira como eu gostaria, eu levo isso para as minhas relações. Em todas elas, não é só nas relações a dois, afetivas. De repente, eu tive um pai muito enérgico e de repente eu não aceito essa característica, né, no meu pai. No meu ambiente de trabalho, eu começo a ter dificuldades com o meu chefe do meu trabalho porque eu encontro alguém tão autoritário igual ao meu pai. Então a gente faz essa associação, essa contra-transferência. Se eu tenho uma mãe muito autoritária, eu posso encontrar uma mulher autoritária. Né? Então, quando eu não tomo dessa força, que eu não consigo olhar para esse pai, para essa mãe, apesar do que eles foram e do que eles puderam me dar, eu acabo repetindo um padrão, atraindo para minha vida situações semelhantes, igual ao meu pai e à minha mãe. Então, Bem-vinda, tia. Seja bem-vinda. A senhora permanecer até o final. Teremos bem-vinda. sorteio de constelação familiares, para a senhora conhecer o que é constelação familiar. E gratidão pela sua presença. Se tiver perguntas, pode fazer, que a gente irá responder com todo carinho. Então, a lei do equilíbrio de troca, ela vai falar justamente sobre a saúde das relações de equilíbrio. Porque nos pais a gente nunca vai poder equilibrar algo que eles nos deram de tão grandioso que é a vida. Então a gente jamais iremos compensar isso. A gente pode só olhar para esses pais e agradecer e seguir para a nossa vida da melhor maneira possível. Agora, quando a gente fala de relações de iguais, o que seria isso? As relações de relacionamentos a dois, as minhas relações com meus irmãos, as minhas relações com meus colegas de trabalho, as minhas relações com os meus colegas na minha religião e etc. A gente consegue equilibrar isso, mas de uma medida certa, entre esse dar e receber, esse dar e esse tomar. Quando eu desequilibro isso, a gente cria também uma dificuldade na nossa vida, porque a gente vai cobrar do outro algo do que a gente faz muito, a gente se doa, dá tudo para aquela pessoa e a gente vai reclamar depois, porque como ela não consegue compensar de volta aquilo que ela fez, aí é onde vem as mágoas, vem o ressentimento, vem o ódio, vem a frustração, vem a depressão, vem a vontade de matar, porque cada um de nós só pode só dar aquilo que tem. E ninguém dá aquilo que não tem. Então, eu acho que essa lei de equilíbrio de troca, eu acho ela uma das mais importantes, porque a gente acaba adoecendo as nossas relações e criando uma expectativa em cima de algo ou de situações que as pessoas não têm para dar. E a gente fica com aquela expectativa de criar algo em ser amada, em ser vista, em ser reconhecida. E isso o outro, ele pode dar da maneira como ele pode dar. E nos pais, os pais é fonte de amor e de vida. E eu tenho que tomar isso, aceitar da melhor forma possível. Quando eu julgo, eu critico, eu recrimino,
eu quero dar ordem, né, aos meus pais, eu não reconheço esse lugar que eles ocupam na minha vida, eu busco essa segurança, esse amor nas relações, e de repente eu não posso ter isso na mesma medida, e eu acabo também criando dificuldades para minha vida, uma frustração, né? Porque daí eu não consigo ser feliz achando que o outro vai ter essa capacidade, né, de me fazer feliz. E felicidade é estado de espírito. Eu posso ser feliz tanto na pobreza ou quanto na riqueza. Eu posso ser feliz com alguém ou estando sozinho. Então, quando o outro chega na minha vida, é para ele complementar algo que eu já tenho dentro de mim. E talvez essa força, esse amor, esse reconhecimento, essa segurança, eu tomo da fonte, que é do meu pai e da minha mãe. Para quando o outro chegar na minha vida, de várias formas nas minhas relações, isso já está fortalecido em mim. Então, quando o outro chega, ele só vai complementar aquilo que eu já tenho. Agora, aquilo que eu não tenho, eu tenho que trabalhar, olhar para esse pai, para essa mãe e aceitar eles como eles são e da maneira como eles puderam ser. Simples assim. Apesar de. Eu tive um pai horroroso, porque você não sabe quem é o meu pai, quem é minha mãe, você não sabe como que eu vivi, você não sabe como que foi a infância. Ainda assim, os pais deram para nós algo muito grandioso que é a vida. E algo que a gente jamais vai poder compensar. Só com gratidão, olhar para esse pai, para essa mãe e falar: eu reconheço e agradeço a vida que vocês me deram e faço algo de bom com isso. Até uma frase sistêmica, né? Que a gente usa muito em movimentos no trabalho de constelações familiares. E ser grato, tudo como foi, da maneira que foi e como é. Porque eu não posso mudar o que passou. Eu só posso mudar e ressignificar o aqui e o agora. O que, que eu faço com tudo que eu aprendi, com tudo que eu vivenciei, com tudo que eu passei? Isso vai me fortalecer ou vai me destruir? Porque é escolha. Eu passar 40 anos reclamando, né, do meu pai e da minha mãe, terceirizando uma responsabilidade que hoje é minha, e eu dar amor, eu me reconhecer e acolher essa minha criança interna, no sentido de pegar ela pelo braço, levar perante o pai, a nossa mãe, falar: ok, eu acolho toda a sua dor, a tua história, tudo aquilo que você passou. Agora eu, como adulto, eu posso te dar tudo aquilo que o pai e a mãe não puderam te dar. E juntos seguimos adiante para nossa vida. Em tranquilidade, em leveza, em alegria, em reconhecimento, em aprovação, em aceitação e reconhecimento. Porque quando eu trabalho tudo isso em mim, eu vou poupar o outro, das pessoas que entrarem na minha vida, de ter essa responsabilidade de me acolher, de me olhar e de me dar algo que eu posso me dar. E quando o outro chega, só agrega aquilo que eu já tenho. Eu acho que seria mais ou menos isso. Nossa, aqui em São Paulo tá um tempo horroroso. Normalmente as pessoas têm dúvida, né? Como tomar o pai e a mãe quando eles já são falecidos. É possível, sim, fazer uma constelação, mesmo quando os pais já são falecidos. A gente coloca um representante para o pai e para a mãe. E quando é adotivo e não conhecer os pais biológicos, é possível também. A gente coloca um representante para o pai, para a mãe biológico e para os adotivos. Mas o pai biológico tem precedência, eles sempre te deram a vida, né? Você tem que honrar e agradecer pela vida. E os pais que são adotivos, você vai agradecer por ter sido cuidador. Não é que eles sejam menos importantes, mas eles cuidaram de você e também vocês precisam honrá-los. Mesmo que você tenha raiva e não queira saber da sua mãe, o pai biológico, mas foram eles que te deram a vida. Esse foi o maior presente. Então, há sim possibilidade de tomar o pai e a mãe, mesmo você não conhecendo eles. Mesmo eles tendo partido, há possível trabalhar as 3 leis das ordens do amor, ele já teve partido. A gente traz o representante, você trabalha as questões e o sistema inteiro é curado e nas futuras gerações já não vai ter repetição de ciclos negativos, porque algo já foi visto. Então, você quebra padrões negativos que se repetem de gerações em gerações. Exemplo, de uma relação, vamos dizer, entre pai e filho que se repete. O filho sempre sai de casa, vamos dizer, antes dos 18 anos, né? Vamos dizer, com 17 anos, sai de casa ou engravida.
e na geração seguinte acontece a mesma coisa, e depois de novo, algo ali está se repetindo, então algo ali precisa ser visto. Então isso é repetição. Ou doenças, né, que algumas chamam de doenças hereditárias. Por amor, né, inconscientemente a pessoa quer pertencer ao sistema, então ele adquire a mesma doença, vamos dizer, do câncer, depressão. Então, ele, se ele é saudável, ele, inconscientemente, ele se culpa por ser saudável e adquire a doença para continuar pertencendo ao sistema. E a constelação familiar faz esse equilíbrio de devolução para os grandes, né? Que eles, por lealdade, por amor, carregaram isso, podem devolver porque eles são os grandes, dão conta, e eles podem continuar pertencendo, mas fazendo de forma diferente, dando lugar no coração, porque tudo é de forma amorosa. Você não precisa adoecer para fazer parte. Você pode ser diferente, recebendo a bênção dos seus ancestrais. Não é porque você é diferente que você vai deixar de ser parte. Você não vai ser excluído nem se excluir do sistema. É possível, sim, fazer essa devolução também. E quebrar esse padrão. Perfeito. Sabe o que eu quero te perguntar? O que que a gente pode constelar? O que que a gente Tudo. pode olhar no trabalho de constelação, ou individual ou em grupo? Questões familiares, doenças, animais. Nossos animais domésticos também podem ser constelados. Existe constelação para pets. Empresas, podemos constelar qualquer coisa, qualquer questão, até mesmo uma unha encravada você pode constelar, porque tudo, qualquer manifestação que traga desconforto é algo que precisa ser visto, é algo que você tem que olhar e é algo que vem a lhe ensinar, porque até as doenças estão a serviço da vida. Então, é algo que mostra que precisa saber. Quando a gente abre o campo, às vezes aquela questão está te trazendo alguma coisa que precisava ser vista, porque você não prestou atenção, então ele vai lá te cutucar para você fazer algo a respeito, né? Então, quando você olha com carinho, acolhe, aí você libera aquele padrão, né, que estava a serviço, ele já fez o papel dele e ele próprio já quer ir embora, né? Ele falou, já fiz o meu papel, já não me sinto pertencente e vai embora. E assim funciona. E eu queria que você falasse um pouco sobre o campo, quando a gente abre na constelação familiar, o que seria o campo morfogenético? Fenomenologia, conte um pouco aí mais para as pessoas que não conhecem. Quando a pessoa ela vem fazer um trabalho de constelação familiar ou que ela faz um curso de constelação familiar, mas no geral, né, quando o cliente vem, a pessoa, ela vem com a consciência dela pessoal. Então ela vem com a sua opinião, com a sua postura, com as suas crenças, com a sua ideologia, com tudo aquilo que ela acredita que seja certo ou que seja errado. Quando nós abrimos o campo, esse campo de informações, né, porque campo morfogenético é forma e genética. Então, quando a gente abre esse campo, nós vamos observar ali uma consciência de clã, uma consciência de grupo daquele sistema familiar, a genética energética daquele sistema familiar. É onde ali nós observamos se aquela pessoa, quando ela traz uma questão, se ela está emaranhada com algum antepassado, se ela está emaranhada com algum irmão que não veio, vinculado a um aborto, a um assassinato, a um suicídio. Quando essa pessoa inconscientemente ela exclui o pai e a mãe, ou até consciente mesmo, ali fica claro que ela pode estar vinculada nesse processo de ou de lealdade, de amor cego àquele pai ou àquela mãe que tem algum tipo de, como é que eu posso dizer agora, de dificuldade ou de deficiência, ou seja, um vício, por um exemplo. Eu vou lá constelar um vício com drogas, por um exemplo. Dependendo do movimento do campo, como aquele campo ele se forma ou com representantes humanos ou com bonequinhos, aquele vício ele pode estar vindo desde lá do meu bisavô, que foi excluído, que não foi visto. E as gerações futuras vêm também repetindo ao longo das gerações esse mesmo padrão, trazendo essa mesma dificuldade, seja visto com álcool, com drogas, com sexo, com comida e de toda sorte. Então, quando nós abrimos esse campo, nós temos esse campo de informações.
Bert Hellinger falava que, né, porque o trabalho das constelações familiares, ele é empírico, ele é percebido com sensações no corpo, no movimento entre os representantes humanos, aonde é que eles se posicionam no campo. É por isso que a constelação familiar ela parte desse princípio, né, que só quando eu estou no meu lugar eu tenho força, e quando eu estou fora do meu lugar eu não tenho força. Então no campo essas pessoas elas tomam um lugar e naquele lugar a gente consegue perceber se elas estão emaranhadas ou não. E cada campo é diferente de um do outro, mesmo tendo o mesmo tema, porque cada sistema familiar é único, é um. Eu posso fazer 10 constelações relacionadas a aborto, essas 10 constelações ela vai me mostrar algo diferente. Ela vai mostrar uma movimentação, uma percepção diferente. Porque ela vai ter uma informação que é única daquele sistema familiar. E essa fenomenologia, ela é percebida, intuída, sentida no corpo, no coração e na alma. Tanto as pessoas, né, que participam desse trabalho, o constelado que está de fora observando esse trabalho quando é em grupo, quando é individual, essa pessoa ela olha e ela, porque a gente pergunta, né, a pessoa ela arruma os bonequinhos, a gente fala assim, quando você olha para essa cena, o que que você sente? Essa pessoa fala assim, eu tenho vontade de chorar. E da onde que vem essa vontade de chorar? Por quê? Porque ela vem com uma imagem interna e psíquica, e quando nós arrumamos esse campo, que essa pessoa se organiza, ou com os bonequinhos, ou com representantes humanos, a constelação familiar oferece uma outra imagem, onde a pessoa ela pode olhar aquela imagem e ressignificar e mudar a partir daquilo. Então, nesse campo, a gente vai incluir os que estão excluídos, acolher o que precisa ser acolhido, e, e ver o que precisa ser visto, no aqui e agora. Eu não sei se eu me fiz entender, mas é mais ou menos isso. Sim, Que a sim, gente tá bem fala que claro. como que esse campo morfogenético ele funciona. São as percepções daquele momento através do sentido e da intuição. Você E tem mais alguma coisa a agregar? quem participa de constelação familiar em grupo ou assiste uma constelação familiar também leva um pouco dessa cura para o seu sistema. Então, é bem legal, quando é em grupo, você representar, porque quando você representa, está a serviço da vida, né? E também você recebe essa consciência, a tomada de consciência, você sente as sensações. Quando é presencial, online, em grupo, as pessoas que estão representando cada componente da sua família, sem eles conhecerem nem um pouquinho da sua história, eles sentem e trazem informação de toda a tua história. É incrível. Eles sentem todas as sensações que a sua mãe, seu pai sente e trazem informações que eles não sabiam. É do campo. O campo vai mostrando, né? Que a gente acessa, assim, a gente, quando vai representar, a gente deixa de estar no nosso campo do sistema familiar e entra no campo do outro. E ali no meu papel, representando como a mãe daquele constelado, eu estou representando ela. Então, eu acesso os sentimentos, os pensamentos e as informações e trago para o campo. As sensações, faz de conta, se a mãe está magoada com o filho, ela vai dizer, eu não consigo olhar para o meu filho, eu estou triste quando olho para ele, eu vejo ele distante, eu vejo ele maior do que eu, e assim vai, né? As informações vão chegando e a gente vai harmonizando, né? O constelador, ele começa a olhar o emaranhado e começa a trabalhar a ordem da hierarquia, as posições, frases de cura, né? Devolvendo o seu lugar, colocando tudo em equilíbrio. É fácil? Não, no começo às vezes é difícil. A gente tem filhos que não querem, ele tá com tanta raiva do pai e da mãe que não consegue honrar o pai e a mãe, como já aconteceu várias vezes, né? Mas é um movimento ali, preciso se falar, eu tenho raiva do meu pai e da minha mãe, vai e fala, repete comigo, eu senti raiva, né? E a pessoa automaticamente sente um alívio quando ele fala, eu tenho raiva de você. E tá tudo bem, depois que ele solta que tem a raiva, ele consegue falar, papai, mamãe, eu sinto muito porque julguei você. Coloco dentro do meu coração e começa a ter harmonia. Então, primeiro é falar o que a pessoa sente para depois trabalhar a frase de cura. Então, o olhar, né, o ver,
é isso, é você colocar para fora o que você sente e depois trabalhar a harmonização. E isso a pessoa vai se sentindo mais leve. Se alguém tiver perguntas sobre constelação familiar, podem fazer. Quem já fez, fala como é que foi a Eu acho, experiência. eu acho tão poderoso, Gratidão. né, que nem essa frase, né? Quando a gente fala num trabalho de constelação. Eu também concordo com você, Ruth, ela é maravilhosa mesmo. Aquela frase, né? Eu vejo você. É uma frase tão simples, mas ela tem um poder tão grande, né? Porque para quem repete, o significado é: eu consigo ver você do jeito que você é. Eu consigo te acolher. Agora eu vejo que você é desse jeito. E eu posso aceitar isso. Como eu também posso me aceitar. Então, é muito forte, mas é um trabalho também envolto de muitas polêmicas, porque a constelação familiar ela não é racionalizada, ela não tem um passo a passo. Ela é fenomenológica, empírica, que é tudo isso que a Ellen diz. Ela é sentida. E quando a gente sente que os representantes expressam, ou a própria pessoa que está num trabalho individual, e não importa, né, de que forma seja, ou se é com bonequinho, ou se é fluvial, ou se é com âncoras, etc. Quando ela também ela fala, ela, ela se sente aliviada. Então não é um trabalho racionalizado, é empírico, é sentido, simples assim. Então o Bert Hellinger ele nunca teve essa preocupação em formalizar isso a nível de faculdade, e porque é fenomenológico. A constelação familiar ela vai mostrar que ele precisa ser olhado no aqui e no agora. Simples assim. Então, hoje a constelação familiar ela conseguiu um patamar hoje. Hoje ela está no judiciário, ela está nas escolas, ela está nos hospitais como uma terapia complementar. A constelação familiar ela agrega a qualquer outro tipo de trabalho terapêutico, seja com psicólogo, seja com psiquiatra, seja com psicanalista ou com qualquer outra prática integrativa. A constelação familiar ela não separa, ela agrega. Ela trabalha conjuntamente com qualquer outra técnica e a constelação familiar ela não substitui o tratamento médico. Se você faz psicoterapia com seu psicólogo, continua lá com seu psicólogo sem problema nenhum. Inclusive, aquilo que foi olhado na constelação familiar, você pode levar isso para sua psicóloga e você terminar de ressignificar, de olhar e de trabalhar aquela questão internamente com você, para te dar mais suporte emocional e psíquico, e tá tudo bem. Você pode fazer a sua constelação familiar e você pode continuar tomando o seu antidepressivo, não tem problema nenhum. Então, a constelação familiar, ela não está aqui para tomar o lugar de ninguém. Ela agrega, ela não separa. Então, e assim como qualquer processo terapêutico, a pessoa ela tem que estar aberta, ela tem que estar receptiva em querer olhar e ressignificar e mudar a própria vida. Porque como qualquer processo terapêutico, nenhum deles faz milagre. A psicoterapia, é, o, o psiquiatra, o psicólogo, o agente controlador, porque a pessoa ela tem que estar aberta, a pessoa ela tem que estar receptiva em olhar para a própria vida e querer ressignificar e mudar. Então, todos os processos terapêuticos é tudo um pontapé inicial para que você possa olhar para a sua própria vida e tentar fazer diferente. A constelação familiar ela não faz milagre. A constelação familiar para quem tem acesso a essa filosofia de vida, ela vai com você, ela te dá um passo. Ela vai com você e te dá mais um outro passo. O terceiro passo em diante é tudo com você. Basta você seguir e mudar a própria vida. Eu acho que é isso, Armin, você. Mais alguma coisa para acrescentar? Queria saber quem é que está assistindo, coloca eu aí para me anotar o nome para o sorteio. Eu não consigo ver ninguém aqui, eu só consigo Pois ver é, que não está aparecendo, então só. por isso que eu estou pedindo, vocês digitam eu para mim poder anotar o nome para fazer o sorteio, uma constelação familiar.
individual, feito pelo Marcelo, e o segundo sorteado vai ser uma constelação familiar feito por mim. Para quem nunca constelou, essa é uma Ó, ótima a Suelen oportunidade. Souza colocou eu. Sueli Souza. Quem mais está online aí? A Tia Esté ainda está, a Dona Ruth. Tem mais alguém online? Que aqui não está aparecendo quem está online. A Vera, Tia ela tem um Vera. sobrenome bem difícil que eu não vou me atrever a falar Lificite. aqui para não pagar mico. Deixa eu contar um pouco. Lificite é o sobrenome do meu bisavô, que é de Israel. Olha só minha Olha, ancestralidade aqui presente. sim, A tia perfeito. Vera. Tem mais alguém online aí para me colocar o nome para o sorteio, para ganhar uma constelação familiar? Então, deixa eu contar um pouco da minha ancestralidade, né? Então, a tia Vera é a irmã da minha mãe. Lipicite veio do meu bisavô, que se chamava Israel, e veio de Israel. Na época da guerra, ele veio para o Brasil. Então, a minha ancestralidade tem uma parte que é de judeus, né? Então, há Ó, a Francisca Antônia da Silva tá falando eu, a Fran. Francisca. Uhum. Vamos pegar o nome aqui para a gente fazer o sorteio. E que mais aqui? Deixa eu ver. Eu contou da minha história, né? Então, a minha família da ancestral da minha mãe veio de Israel, né? Uma parte. A outra veio do meu pai, veio de Jerunepé, que já é o interior do Amazonas, já de família indígena. E outras partes que eu não conheço. Então, é uma mistura de cultura. Então, a gente carrega, né? Memórias do que da guerra, de assassinatos e muito mais inconscientemente. Então, tudo isso também precisa ser visto, né? Então, a gente pode sim constelar essa situação no meu bisavô, e qualquer questão que você acha que a sua ancestralidade precisa olhar, você pode. Então, eu já assisti algumas constelações que faziam muito sentido. Então, quando a gente assiste uma constelação também, e sempre tem algum pouco da história. Oi. O que a dona Francisca está falando? Ah, está assistindo, que bom. Ela Eu falou que tá coloquei teu nome assistindo. para o sorteio. Bem-vinda. E quando a gente sortear, a gente vai colocar por mensagem para vocês e vocês vão marcar a constelação individual de vocês, que é forma online, ou pela plataforma Zoom, ou videochamada. Aí vocês vão escolher o bonequinho solo. Com bonequinho solo, né, Marcelo, que você trabalha? Eu faço com bonecos, sim. Bonequinhos em Eu, solo. eu faço com bonequinhos solos e fluviais. Então a pessoa vai escolher qual, como é que gostaria de ser constelado. Já coloquei aqui os três nomes da tia Vera, da Vera, da Sueli e da Francisca. Tem mais alguém online que queira incluir o nome? Quer falar mais alguma coisa, Marcela, enquanto isso? Ou a gente pode fazer alguma Ah, praticazinha eu, eu recomendo que todo mundo faça terapia. O mundo está doente, o número de pessoas ansiosas, de pessoas com depressão tem aumentado no mundo inteiro, principalmente durante a pandemia e agora pós-pandemia. Os números de índice de suicídios também têm aumentado no mundo inteiro. Então, tudo aquilo que a gente desconhece trabalha contra nós. E a psicoterapia, a terapia, elas dão a oportunidade da gente olhar para questões dentro da gente que a gente pode ressignificar e melhorar. Porque o nosso dia a dia não é fácil. É o que nem eu digo, né? A gente mata um leão por dia. É estresse no serviço, é estresse nas relações, é estresse nos relacionamentos. E muitas das vezes a gente precisa desse suporte terapêutico. Eu acho muito rico, eu acho bom, e não importa a linha, se é com psicólogo, se é com psiquiatra, se é com consolação, se é com hipnose, faça. Se trabalhe. Quanto mais você se trabalha, mais fortalecido emocionalmente a gente fica. E a gente consegue olhar para nossas questões de uma outra forma. E, e o trabalho de constelação familiar, ela nos dá essa oportunidade de olhar profundamente não só para nós,
mas para todo o nosso sistema familiar. Quando num trabalho de constelação eu me permito participar, ver como representante, ou seja, em grupo ou individual, eu não curo só a mim, mas eu curo também todo o meu sistema familiar. Eu não gosto de usar muito essa palavra cura, porque quando você fala de cura hoje em dia, ela cria-se uma grande, uma cura interna, essa cura de que eu possa fazer diferente, eu posso trilhar um caminho diferente. Eu posso fazer um pouco diferente do que os meus ancestrais fizeram. Eu posso ir por um outro fluxo, ir por um outro caminho. Então, a constelação familiar ela nos dá essa oportunidade, essa sustentação psíquica e emocional, que eu posso olhar para mim, para o meu sistema familiar, ok. Agora que eu honro e vejo todos vocês, eu posso seguir em frente. Honrando e acolhendo cada um de vocês dentro do meu coração, como foi, da maneira que é e da forma que é. E eu posso fazer diferente. Então, esse trabalho que eu, a Ellen, desenvolve, e tanto outros profissionais, no mundo inteiro, a constelação familiar nos dá essa oportunidade de a gente olhar para a gente e olhar para o nosso sistema. Então, antes do nosso sorteio, eu vou fazer uma meditação. Quem ainda não botou eu aí para ser sorteado, coloque para me incluir o nome. Então, eu vou sugerir que todos possam fechar os olhos, respirar fundo 3 vezes, bem devagar. Vamos todos imaginar que todos nós aqui presentes, tanto eu, Marcelo, como todos que estão assistindo, todos estamos de mão dadas, caminhando numa linda estrada. E essa estrada, ao redor tem lindas flores, borboletas, lindo jardim. E há também uma linda cachoeira. E tem uma borboleta azul que surgiu no caminho e a gente vai seguindo essa borboleta. E ela pousa numa linda árvore, bem linda, bem gigante. E todos nós aqui presentes abraçando essa árvore. E essa árvore está representando todo o nosso sistema familiar. E a gente abraça ela, acolhe ela. E a gente começa a sentir uma presença. Do nosso lado direito, uma mão. E do nosso lado esquerdo, outra mão. Do lado direito está o nosso pai. Do lado esquerdo, a nossa mãe. E através do nosso pai, a gente recebe toda a energia paterna, toda a energia do masculino. Que é a energia que nos traz força, a energia que nos dá ação para ir para a vida. E do nosso lado esquerdo está a energia materna, a energia da mãe, que traz nutrição e amor, que nos acolhe. E essa energia vai passando dos primeiros ancestrais até o momento presente. E eles vão nos abençoando, nos equilibrando. E a gente se vira a eles e a gente fazemos uma reverência. Todos vocês podem fazer essa reverência e vocês podem repetir mentalmente ou verbalmente. Queridos ancestrais, eu vejo todos vocês. Eu honro e agradeço a vida que veio através de vocês. Esse foi o maior presente. Vocês são os grandes e eu sou a pequena. E eu estou aprendendo a olhar com carinho todas as questões do nosso sistema familiar, harmonizando, trazendo de volta os excluídos e incluindo todos vocês dentro do meu coração, devolvendo o lugar de cada um de vocês e me colocando no meu lugar. E assim possamos fazer diferente, trazendo conosco um pouco de virtudes recebida por vocês e deixando com vocês as suas questões. E pedimos a licença para que possamos fazer diferente. Nós respeitamos as histórias difíceis que vocês passaram, que não foi fácil. E nós honramos a história de vocês. E sinto muito se vocês sofreram, se vocês passaram dificuldades. Eram outros tempos. Podemos fazer diferente agora. E com gratidão e respeito, nós pedimos que a liberação para que possamos fazer diferente.
e que nos veja com bons olhos. E que assim seja. E vocês vão imaginando toda essa ancestralidade, assim, ó, emanando luz para vocês, e vocês vão recebendo no coração de vocês todas as virtudes dos seus ancestrais e a força masculina e a nutrição feminina, e trazendo o equilíbrio para que você possa olhar a partir de hoje para a frente com harmonia, leveza e com amor no coração, respeitando toda a história, acolhendo dentro do coração de vocês a história de cada um deles e a sua própria história, exatamente como foi. E você pode fazer diferente a partir de hoje, honrando eles como foram, a história de vocês, e a partir de hoje fazer diferente. E aos pouquinhos vou voltando para aqui agora, respire fundo, mexa os pés, os braços, e podem abrir os olhos. Estão todos bem? Gratidão. Gratidão. Tem mais alguém que falta incluir no sorteio? Já podemos fazer o sorteio, Marcelo, como é que tá aí? Não entendi. Tem mais alguém que colocou, que está faltando colocar no sorteio? Ou já podemos fazer o sorteio? A Sueli, já coloquei seu nome, Sueli. Podemos fazer o sorteio? Então vamos lá. Energia positiva. Primeiro sorteado vai ser uma constelação com o Marcelo. Então vamos lá, que a ancestralidade, o campo aqui possa mostrar alguém para ser constelado com o Marcelo. Quem ganhou a constelação com o Marcelo foi a Francisca. Parabéns, Francisca. O Marcelo vai mandar o Parabéns, é contato só dele entrar para em você. contato. E agora vamos lá, uma constelação feita por mim. Quem será? Por mim eu fazia todos, né? Mas vamos lá. A gente vai ter mais live, mais oportunidades, né, Marcelo? Então, quem Sim, na ganhou foi a próxima Sueli semana nós, Souza. Constelação na feita próxima por mim. semana nós iremos falar sobre a criança interior. Eu queria te fazer um convite, mas aí a gente vê depois. A gente pode fazer uma live no domingo de manhã falando sobre as mães, sobre esse feminino, enfim, a gente vê alguma coisa. Se você aceitar, a gente Nesse pode fazer no domingo, domingo de manhã. Ah, é que é dia das mães, né? é porque nesse domingo de manhã eu já vou estar com a minha mãe. Ah lá, a Sueli tá falando, eu sabia, olha o campo aí. Olha aí. E a Tia Francisca Vera, sentiu um arrepio. não se preocupe que vai ter oportunidade, a gente vai fazer mais live, a gente vai escolher pessoas para constelar ao vivo também. Toda semana a gente vai estar aqui abrindo sala. E poderia ser outro horário se for de manhã, Marcelo? No domingo? É que no domingo eu trabalho, mas aí a Uhum. gente vê um horário. Só não dá pra fazer à noite, porque daí eu vou estar Porque de trabalhando, vou estar manhã de plantão no já domingo. preparei uma surpresa para minha mãe. Não, tranquilo, tá. A gente pode falar depois. Todo dia é dia das mães. Uhum. A gente pode fazer A gente alguma pode coisa fazer também no disso. próximo ou no domingo. O que você acha? A Sim, gente sorteia uma pessoa para ser perfeito. constelada ao vivo, ou card sistêmico, a gente faz alguma Pode ser dinâmica também. aqui. Ah, Fazer Michelle, oi algum Michelle, movimento seja bem-vinda. sistêmico. Uhum. Bom, você quer algo que você queira Mais finalizar? alguma Como coisa? que é? Eu quero primeiro agradecer todas as pessoas que assistiram a live. Eu honro, reverencio e agradeço a todos vocês. Eu vejo vocês. E haverá outras oportunidades de pessoas serem consteladas ao vivo, sorteios, análise sistêmica, né, que o Marcelo estava me falando antes. Oi, Michele, seja bem-vinda. E a live vai ficar salva. Então, as sorteadas foram a Francisca e a Sueli, que ganharam a constelação, mas haverá outras oportunidades. Toda semana a gente vai abrir sala, né? A gente vai avisar para ter oportunidade das pessoas que não conhecem a constelação poder sentir o campo, olhar o que precisa ser visto e contar suas experiências depois, né? O que aconteceu após a constelação. Tenho certeza que vai mudar muita coisa. Perfeito. Gratidão, Eu também eu tia. quero Gratidão a agradecer todos. todo mundo que está aqui com a gente desde o começo, as pessoas que entraram agora. Boa noite, Guilherme, Michele, Vera também, gratidão. Eu quero agradecer você, Ellen, pela oportunidade. Você é uma parceira
de longa data, acho que de outras vidas até, enfim. E obrigado pela oportunidade da gente estar aqui comentando e falando de algo que realmente tem transformado e mudado as nossas vidas, nos nossos atendimentos, o quanto isso, que as constelações elas têm ajudado pessoas, né? Eu escutei um outro constelador falando e eu concordo com ele que Oi, que Célio, nós muito somos a bem-vindo. ferramenta a serviço das constelações familiares, né? Então, gratidão, eu vejo você, eu vejo todos vocês e semana que vem tem mais. Tem mais live, tem mais constelações, tem mais gente falando um pouco desse universo terapêutico que tanto tem nos ajudado, ressignificado, transformado e mudado as nossas vidas. Gratidão. Ô, Só Ellen, você você vai falar, disponibilizar depois essa. sim, O que já que foi? participei de constelação e realmente muda vidas. Olha só a Michelle falando da experiência dela. Com certeza, Michelle. Sim. É maravilhoso. Muda mesmo. Então, acho que é isso, né, por hoje. Sim, quero também te agradecer, Marcelo, por essa live e pela parceria de sempre. E vai ficar assim salva a live para quem não assistiu, né? Poder assistir. E todos estão convidados para as próximas lives. Haverá sorteio, constelações ao vivo, análise sistêmicas, atendimento com cards. Gratidão a todos também. Eu Perfeito. vejo todos vocês, eu vejo você, Marcelo. E realmente a conexão é bem Eu forte também. entre você e eu, como você falou, talvez seja de outras vidas. Vamos perguntar dos nossos registros acásticos. Vamos ter essa Perfeito, confirmação. verdade. E gratidão a todos. E que vocês possam Gratidão ter por uma noite todos. maravilhosa. E que Domingo das Mães aproveite para tomar a mãe de vocês exatamente como são, mesmo ela já tendo partido. Quem já partiu a mãe, né, já está em outro plano, nada impede de você fazer uma carta sistêmica para ela, honrando e agradecendo a vida que veio através dela, mostrando o seu amor para ela, que eu tenho certeza que onde ela estiver, ela estará ali escutando a sua carta, o seu amor, a sua reverência a ela. Então, faça uma carta amorosa para É. a sua mãe, leia de voz alta, imagine ela na sua frente, e dê um abraço a ela e fala: mamãe, eu aceito você exatamente como você é. E a toma assim, como exatamente como você foi e como é. Você é a mãe certa para mim. Gratidão. E é o suficiente O para é, tomar a mãe. Bert Hellinger falava que a mãe tem a cara do sucesso. O rosto tem o sucesso da mãe. Então, a mãe, ela é nutrição, força. Ela, para quem toma mãe todos os dias, está muito bem na vida. Porque a mãe realmente é o sucesso dos nossos empreendimentos. Todas as pessoas, se você se vê aí hoje, para você que está assistindo, que tem dificuldade financeira, ou se você tem um negócio e está tendo dificuldades, isso pode estar linkado o quanto que você olha para sua mãe. Porque Eu já vi uma frase essa força da sistêmica mãe, que pode fala falar. assim: a vida te trata exatamente como você trata os seus pais. Perfeito. A mãe tem um rosto de sucesso. Quanto mais você tomar essa mãe dentro do coração, aceitando essa mãe do jeito que ela pôde ser para você, com as condições que ela pôde te acolher e te dar, e você olhar para essa mãe com gratidão, você está nesse fluxo da vida de ir para o mais. Tem E de outra que você é ressignificar tudo aquilo. Pode falar. com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Então é importante olhar para os dois com o mesmo amor, com o mesmo carinho, né? E honrá-los eles como Sim. grandes. Então, exatamente como eles são. Mas claro que às vezes o dinheiro não é exatamente só relacionado aos pais, né? Há várias questões, cada campo é uma história diferente. Mas o Não, sim. segredo está ali, né? A raiz é o pai e a mãe. Então, O eles pai que e a te mãe. deram a vida. Uhum. É porque falando em especial da mãe para essa semana do Dia das Mães, então a mãe traz esse vínculo, né, energético, a energia feminina que nos nutre, assim como o dinheiro. Porque o dinheiro tem uma energia feminina.
E, e quando a gente acolhe essa mãe, acolhe a própria história, nós estamos bem na vida. E a gente pode seguir para a vida sempre indo pro mais. Eu ia falar uma outra coisa, mas agora não fugiu. Porque eu ia falar uma coisa, mas agora eu não vou lembrar o que é, esqueci. Mas tá tudo certo. Então, Acho que é aproveita isso, esse Dia né? das Mães, né, para tomar a sua mãe. E para as mamães também, quero desejar um feliz Dia das Mães, que o domingo seja maravilhoso, que vocês possam receber o reconhecimento, né, exatamente dos seus filhos, exatamente como vocês são, mulheres comuns, né, com virtudes, com defeitos, mas sendo vocês, não tendo a expectativa dos seus filhos, mas sendo a mãe certa para eles, que é o suficiente. E para quem tem a mãe que já não está, né, presente, possa fazer essa carta sistêmica para a mãe, que é válido também uma autoconstelação, né? Tomar a mãe exatamente como foi, agradecer a vida. E é isso, gratidão a todos e nós E vamos para quem de encerrar repente aqui. não tem a mamãe viva, a gente pode, essa pessoa ela pode se dar a oportunidade de trazer essa mãe viva no coração todos os dias, né? E esse vínculo entre nós filhos com nossos pais é eterno para toda a vida. Esse vínculo ele não se quebra nunca, independente se esses pais estão vivos ou não. E essa carga genética, essa energia, ela segue para as gerações futuras vindo desse pai e dessa mãe, né? Que são avós dos nossos filhos. E, bom, eu não vou ter filho, mas enfim. Mas é essa repetição de padrão de se perpetuar aquele sistema familiar. Acho que é isso. Um beijo, boa noite a todos Boa e noite. gratidão. Gratidão. Gratidão, Marcelo. Então, eu vou concluir aqui e vou deixar salvo, tá bom? Beijo. Beijo a todos Tá, que aí você me assistiram e que marca. irão assistir. Tá bom. Gratidão. Beijo, tchau.